Evangelho de João. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo de número 1. A partir do versículo 6, diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amados, semana passada nós começamos a ver um pouco mais detalhado acerca desses versículos, a partir do versículo 6, e paramos no início do versículo 10, né? Eu falo demais, acaba que às vezes tomando o tempo e a gente a cada aula fica apenas em 1, 2, no máximo 3 versículos, mas vamos dar andamento ao nosso estudo. E semana passada nós vimos, só para trazer à luz, para quem não estava presente, e para rememorar para vocês o que nós vimos semana passada. A partir do versículo 6, o evangelista João, ele faz um acréscimo dentro do prólogo que ele começa no versículo 1 até o versículo 5 que nós vimos. Né? Esse prólogo, que vai do versículo 1 até o versículo 18, é uma introdução que o próprio evangelista João faz acerca do evangelho que ele está escrevendo aqui. E esse evangelho nós todos bem sabemos e compreendemos que ele é uma revelação da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse versículo 6, ele faz um acréscimo a esse prólogo, trazendo a revelação à pessoa a qual Deus já havia instituído e determinado para ser aquele que endireitaria o caminho de Israel, de Jerusalém, anunciaria aquele que viria após ele. Né? Nós vimos que o propósito do chamado de João, que no seu chamamento, Deus apareceu a Zacarias, seu pai, que era sacerdote em Israel, em Jerusalém. Deus se apresenta através de um anjo a Zacarias e anuncia que ele teria um filho. E esse filho seria consagrado para um propósito específico ao qual Deus havia determinado. E Deus estabelece que o nome dessa criança que nasceria seria João. E nós vimos tudo acerca disso, não vou repetir. Se você quiser saber novamente, ou quem não estava presente, se quiser saber, acompanha lá no canal, que tem a aula passada, que nós falamos sobre isso. E o propósito desse chamado de João, ele veio para testemunhar. Testemunhar de quem? Da verdadeira luz. A verdadeira luz que ilumina todos os homens, dissipando todas as trevas, revelando a eles sua condição, uma condição de pecado, que vivem uma vida de pecado e que eles necessitam de um verdadeiro Salvador. É essa a revelação, é esse o testemunho que João traz acerca
de Cristo, do Messias que viria após ele. E vimos que essa característica da luz, do que significa ser a verdadeira luz, que João, o evangelista, faz associação com a criação de todas as coisas, relacionadas lá em Gênesis capítulo 1, e paramos no início do versículo 10. Tá? Então, dando continuidade, seguimos dizendo que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No versículo 1 do Evangelho de João, ele começa relatando que no princípio era o Verbo. Que princípio é esse? O princípio da criação de Deus. Tá? E o Verbo, ele estava com Deus, ele estava presente na criação de todas as coisas. E este Verbo da qual ele está anunciando, ele é o próprio Deus. Ele não é alguém, ele não é um profeta, ele não é um testemunha, nem foi um homem singular dentro da revelação de Deus aos homens acerca de quem ele é. Mas ele é a própria encarnação de Deus. É o Deus encarnado que veio. Este Deus que estava com... Este Verbo que estava com Deus no princípio de todas as coisas, essa revelação que João traz aqui no versículo 1, é o mesmo Verbo que ele está relacionando aqui no versículo 10. Ele está dizendo que o Verbo estava no mundo. Mesmo antes de encarnar, o Verbo já estava presente. E como é que ele se apresentava aos homens? Ele se apresentava por meio da sua criação. Nós vimos que, por meio do Verbo, todas as coisas que nós contemplamos com os nossos olhos foram feitas. E não somente aquilo que nós contemplamos com os nossos próprios olhos, é tudo aquilo que está além. Porque ninguém foi... É uma pausa dramática por causa... Vai para onde? Certo. Tá bom. Voltando da pausa dramática, né? A revelação aqui é que o Verbo, ele já estava presente no mundo antes dele ser encarnado, dele se encarnar. Como assim? A própria criação, que é obra de suas mãos, que é a ação viva da palavra de Deus, ela revela o próprio Deus. Nós não podemos tomar para nós a audácia de dizer que se a verdadeira luz não tivesse nos iluminado com a sua verdade, ninguém mais pode conhecer a Deus. Isso é um engano, porque a própria palavra de Deus nos garante que os céus anunciam as obras das suas mãos. Toda a criação revela quem Deus é, revela o seu poder, a sua majestade e a sua glória. Então, não existe nenhum homem que possa se declarar como que não conheceu a Deus antes. Porque toda a sua criação revela o seu poder, revela a sua glória. Nós temos isso descrito nos Salmos de uma forma bem poética. Nós temos o apóstolo Paulo falando sobre essas verdades lá em Romanos, que foi quando a gente viu semana passada. E eu convido vocês novamente a abrir Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, a partir do versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Amém? Então, diante dessa revelação de Paulo aqui em Romanos, tudo isso em consonância com que o Antigo Testamento e como os Evangelhos anunciam a vida de Cristo, anunciam Cristo. O Verbo ele já estava presente no mundo por meio da sua criação. Porém,
o mundo não conheceu, certo? As coisas a qual, tudo aquilo que Deus criou, a sua revelação, a forma como Ele criou por meio da sua palavra, o verbo vivo, Ele já estava presente no mundo. E o mundo que foi feito por Ele é obra das suas mãos, por meio de quem todas as coisas existem, subsistem e estão em plena harmonia. Tudo aquilo que acontece sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre a eternidade, sobre o tempo que nós vivemos, é obra de Deus. E é revelação do próprio Deus. Nós não estamos alheios a essas verdades. Isso não é, de certa forma, ainda uma falta de conhecimento para a nossa revelação. Porque as obras de Deus anunciam quem Ele é. Anunciam as suas obras, a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Porém, mesmo toda a criação, em toda a sua criação, não viu, não reconhece. Mas quem é dessa criação que não reconhece o próprio Criador? Eu não estou falando da natureza, eu não estou falando dos astros, eu não estou falando das árvores, das montanhas, dos pássaros, dos animais. Não estou falando disso, porque mesmo que o pecado tenha manchado a criação, tenha pervertido a criação, eles ainda cumprem o papel a qual eles foram designados desde o início da criação. Eles ainda obedecem à voz do seu Criador. Eles cumprem cabalmente aquilo que foi determinado quando Deus estipulou cada coisa no seu devido lugar. Quando Deus ordenou a sua criação, Ele deu tarefas e atividades para todos os seres criados. E até hoje, toda a sua criação obedece ao mandamento do Senhor, à ordenança do Senhor. O único, olha só que ousadia, o único que não faz sou eu e você. Lindo para a nossa cara, né? O único que não reconhece, não atende, não se volta para o seu Deus, nem atenta para a sua voz, somos eu e você. Misericórdia mesmo. Porque somos a criação que se rebelou contra a vontade de Deus. E quando, mesmo nessa manifestação indireta de Deus, na sua criação, a revelação de Deus por meio das suas obras, nós não o conhecemos. Nós não vimos. O mundo aqui, não está aqui não. O mundo aqui, na palavra original, significa cosmos. Essa palavra, no seu sentido original, ela tem vários tipos de interpretação, tá certo? Uma delas é o mundo criado, de uma forma geral. Pode ser pessoas em grupos de pessoas em específico dentro dessa criação desse mundo, como é o caso que nós vamos ver aqui, que esse mundo não conheceu, é justamente o que o evangelista entende como o mundo das pessoas, né? O mundo composto por eu e você, por homens, por seres humanos. E nessa revelação, fomos nós que não conhecemos a Deus diante da grandeza, da manifestação do poder dele. Somos nós que, desde o início, nós nos rebelamos contra Deus, nos voltamos contra Ele, deixamos de ouvir a sua voz, de atentar para os seus mandamentos, e por isso nós estamos alienados, essa figura de alienação, porque nós estamos contra. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Porque lá vai dizer justamente assim. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele vai dizer, em seguida, nos versículos, vai detalhar a lista das ações reprováveis do homem. Não, esse aqui do... Hã? Não, é o de João. Desculpa. Aqui a gente já voltou para João, tá certo? Então, quando ele fala aqui, mas o mundo, versículo 6, versículo 10 de João, mas o mundo não conheceu, é justamente essa ideia dos homens que estão alienados por não acreditarem em Deus. Como fazemos essa relação de João com Romanos? Como é que fazemos essa relação? Aqui está dizendo que o verbo está presente.
Antes dele encarnar, ele já estava presente. Ele não era um Deus alheio, não era um Deus distante, mas ele já estava presente. E essa figura, essa revelação de Deus por meio da sua criação, já era um sinal. Porque mesmo que os homens não cumprissem o seu papel, a revelação, ela cumpre o seu papel final, que é de revelar a Deus e dar-lhe a glória como é devida. Aí a gente entende quando um versículo que diz assim: se os homens não se levantarem para proclamar, as pedras, elas proclamarão. Por quê? Porque elas cumprem o seu papel devidamente estabelecido na ordem da criação. Mesmo que manchado pelo pecado do homem, ela desde o seu início cumpre esse papel. E os homens, olhando para isso e não reconhecendo isso, Deus entrega as suas próprias vontades, aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios corações. Por isso que para a gente, muitas vezes, quando nós estamos evangelizando alguém, a gente está falando de Cristo para alguém, e para nós é uma coisa muito clara, né? A gente falar de Cristo, da obra de Cristo, e a gente tem um apreço, um zelo, e para nós é muito claro. Mas a pessoa que está ouvindo, se Deus não revelar a escuridão que há nela, se a verdadeira luz não adentrar no seu coração, ela continua vivendo na escuridão. Aí, às vezes, a gente fica meio que revoltado, começa falando em amor, e daqui a pouco a gente está brigando. Porque, para nós é claro, mas a pessoa que não tem a revelação divina, não é. Aí a gente fala, mas como é que pode uma pessoa ser tão tapada desse jeito e não compreender isso que é tão claro? Mas é porque o coração dela está obscurecido. Porque Deus, o próprio Deus, e veja que tragédia é Deus entregar o homem ao seu próprio coração. Porque ele sempre vai ser guiado a uma ruína. E um abismo vai trazendo outro abismo, e um abismo vai trazendo outro abismo. E se Deus não intervir, miserável é este homem. Se Deus não intervir na situação deste, é o pior dos miseráveis. Antes não tivesse nem nascido. A realidade é essa. Antes ele não tivesse nem nascido. Porque quando Deus se revelar, o chororô vai ser grande. O arrependimento vai ser grande. Aí já não vai ter mais tempo. Porque o tempo já foi passado. Aquilo que Deus estabeleceu para o Cronos, para o tempo, para a nossa realidade, já estará findado. A sua misericórdia já não terá mais acesso, somente agora o seu juízo. Diga, minha irmã. Não. É. É. Não adianta. Não adianta não. Porque, é como eu estou dizendo, para nós é uma coisa clara, porque há uma revelação de Deus em nós. Mas para outros que não têm, não é. É uma coisa difícil e incompreensível. Olha, para nós que temos a revelação de Deus sobre nossas vidas, para nós ainda é difícil entendermos alguns pontos. Quem aqui compreende a Trindade de uma forma plena? Quem aqui compreende a encarnação de Cristo e Cristo tendo corporalmente dois caracteres, Deus e homem? Você consegue me explicar isso? Eu já vou lhe dar um spoiler. Eu não consigo lhe explicar isso. Porque isso é uma revelação que Deus é que ilumina o nosso coração. Aí, tudo aquilo que Deus revelou para nós na sua palavra, mesmo que na nossa mente limitada, nós não conheçamos ponto a ponto específico, não significa que aquela palavra é nula para o nosso coração. Significa ainda que nós não estamos preparados para a revelação. E significa também que tudo aquilo que Deus revelou para nós é o suficiente para que nós creiamos. Esse é o propósito principal da palavra de Deus, é para que nós creiamos. Quando nós falamos de Cristo para os outros, é para que os outros o quê? Creiam.
Quando a verdade de Deus é revelada para nós, o que é que ela gera em nosso coração? Fé. Esse é o propósito da palavra. Então, mesmo que na minha insignificância, na minha limitação, eu não consiga compreender todas as verdades dos pontos e vírgulas, até o final delas, não anula o conhecimento de Deus que é revelado para nós. Eu não posso entender humanamente a Trindade. Como é que é 3 é 1? Eu não posso, mas a palavra me diz que é assim. E eu creio nessa verdade. Você crê também? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que Cristo encarnou? Que Deus encarnou? Você consegue me explicar isso? Você consegue sentir isso? Mas você não consegue explicar. Porque as verdades, a sabedoria está presente apenas em Deus. E Ele revela a nós conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Isso não vai anular em nada os princípios e as verdades de Deus, porque eu, como ser humano limitado, não conheço ela profundamente. Mas eu creio no Deus que criou todas as coisas. Eu creio no Deus que estabeleceu todas as coisas. E Deus deu ordem a todas as coisas. Se o sol está estabelecido no perímetro, o sol está estabelecido e a terra foi estabelecida no perímetro específico, é porque Deus é o criador de todas as coisas e Ele assim estabeleceu. E se o homem conhece, através de cálculos matemáticos, essa distância, e porque essa distância existe, é porque Deus revelou ao homem. É porque Deus revelou essa verdade ao homem. Não foi porque o homem foi lá, fez os cálculos e tudo mais. Não foi porque Deus revelou ao homem que conhecesse essa verdade. Quando a gente está estudando na escola, a gente tem uma raiva dos matemáticos, físicos, dos químicos. A gente diz, como é que uma criatura dessa não tem o que fazer, não? Vai estar criando cálculo e fórmula e tudo mais, e a gente se irrita. O que é que eu vou fazer com isso no meu futuro? Né? Como é que a dona de casa precisa saber a teoria de Pitágoras, e teorema de Pitágoras e tudo mais? Mas Deus revelou esta verdade para os homens. Um pouco da ciência dele, ele revelou aos homens. E por causa dessa revelação, nós temos umas certas regalias no tempo presente. Porque Deus revelou assim. Deus revelou de uma forma pá e bufa a todos os homens? Não. Ele vai se revelando da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer e a quem Ele quer. Eu não posso estabelecer isso. A revelação de Deus é conforme a vontade expressa do Senhor. Eu posso buscar a presença do Senhor, mas Ele vai se revelar a mim à medida que essa busca ela seja real e incessante. Diga, meu irmão. Tá errado. Foi só um pouquinho, né? Não foi algo assim, né? E cientistas diz a Bíblia está certa, a palavra de Deus que se revelou a nós, Ele mostra que Ele é vivo e que a sua palavra, ela realmente ela tem poder e ela não falha, ela é inerrante. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhado.
Exatamente. É a revelação de Deus acerca das coisas, né? Um ponto que eu gostaria de destacar aqui bem rapidamente, para a gente poder continuar com os versículos, né, que eu falo demais, é o seguinte: a Bíblia ela foi composta, ela foi inspirada por Deus, copiada por homens, na pena de homens, mas inspirada por Deus. E ela está aqui, diante dos nossos olhos, ela tem um propósito principal, que eu já falei e repito aqui a vocês novamente. É a revelação do próprio Deus e de Cristo, o Redentor das nossas vidas, certo? É o propósito principal dela. Por mais que a gente tenha o relato da criação sendo descrito, Deus revelando como Ele criou todas as coisas, que todas as coisas estão sob o seu controle, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mesmo a gente tendo relato de ações específicas, de milagres que Deus estabeleceu e revelou isso para nós por meio da sua palavra, não é o papel principal da palavra do Senhor trazer para nós ciência, revelar. Por mais que nós vemos a criação sendo feita, mas ela é totalmente diferente da forma como nós aprendemos ciência. A criação de todas as coisas não foi um aquecimento no universo que gerou uma explosão e criou todas as coisas. Mas Deus, por meio da sua palavra, criou. Ele aqui não está contradizendo a ciência, ele não está indo em contra, mas ele está falando que a ciência foi criada por ele. Tá? Então, o propósito principal da palavra de Deus não é trazer para nós um conhecimento científico, não é trazer outros conhecimentos a não ser esse. Cristo seja conhecido e que nós creiamos nele. Esse é o papel principal. Então, dentro dessa revelação de Deus, mesmo o mundo sendo criado por Ele, a própria criação, o mundo não conheceu. Mas esse mundo aqui, cosmos, o evangelista se refere às pessoas que estão alienadas, que estão visivelmente com a sua cosmovisão distorcida, não reconhecendo e não dando a devida glória ao Deus Criador de todas as coisas. Versículo 11 diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. A palavra de Deus que veio para o mundo das pessoas veio em forma de revelação ao povo de Israel, certo? Inicialmente, quando Deus se revela, ele chama um homem específico, tira da sua terra, com o propósito de que, por meio da geração deste homem, ele possa formar uma nação para si, um povo exclusivo e separado para si, e que por meio da geração deste homem, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quando Deus se revela a Abraão, ele se revela com esse propósito, tá certo? De revelar a ele, chama ele para um relacionamento com o próprio Deus, e diz que se ele obedecesse à sua voz e aos seus estatutos e mandamentos, Deus traria bênção para eles. E nós temos que essa revelação, diante da revelação da própria palavra, lá no Pentateuco, nós temos Deus separando um povo para si, livrando da escravidão, fazendo peregrinar pelo deserto até alcançarem a terra a qual Deus haveria de dar a eles. Não era o povo de Israel que iria conquistar Canaã, mas era Deus que estava dando Canaã nas mãos dos israelitas. Para que em nenhum momento estes acreditavam que eles conseguiram aquela terra pelas suas próprias forças. Mas Deus estava deixando bem claro que daria a terra dos cananeus aos israelitas, como punição por causa dos pecados dos cananitas, como também para mostrar que ele é fiel para cumprir as suas promessas, porque ele já havia prometido a Abraão que a terra por onde Abraão peregrinasse seria dada a ele por herança. Então, essa revelação, Deus se revelando desta forma, traz à luz todo o caráter do nosso Deus. Deus é o Deus fiel para cumprir as suas promessas. Ele não é homem para que minta. Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu, mesmo que para o homem seja tardio, porque Israel foi alcançar esta promessa muito tempo depois. Quase um século depois é que Israel se tornaria uma nação e alcançaria a terra prometida. E Deus diz que, na verdade, ainda enquanto estava em peregrinação no deserto, Deus faz uma aliança com o seu povo,
chama Moisés ao Monte Sinai e lá entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando Moisés desce e anuncia tudo aquilo que Deus havia revelado a ele no Monte Sinai, eles fazem uma aliança, o povo faz uma aliança com Deus. Deus dá a sua lei e o povo se compromete a cumprir. É uma aliança de obras, certo? De obras no que sentido? Porque depende da obediência do homem para que aquela aliança ela seja ratificada. Eu vou abençoar se vocês cumprirem os meus mandamentos, a minha lei e a minha vontade para vocês. Se vocês não cumprirem, em vez de bênçãos, vocês receberão maldição. E o povo entra em aliança com Deus, aceita essa aliança, e mais na frente Deus dará ordem para que eles construam um tabernáculo no meio do povo. E este tabernáculo serviria como uma presença real e manifesta de Deus no meio do seu povo. Lá em Êxodo capítulo 33, diz que Deus pede para que construam um tabernáculo, porque assim como a aliança havia sido feita, e o povo havia dito que Deus seria o Deus dele, e aquele povo seria o povo de Deus, havia feito uma aliança, Deus agora pede para que esse tabernáculo seja construído, para que ele possa habitar no meio do seu povo. Aquele tabernáculo não era apenas um templo para sacrifícios, mas era a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Aquele tabernáculo representava isso, Deus no meio do seu povo. E quando ele finalmente encarna, ele vem para o seu povo. Cristo, quando ele vem inicialmente para os seus. Ele não apareceu em outro lugar específico da geografia da terra, não. Ele vem e nasce justamente na geografia do seu povo, em Israel. Certo? Ele não nasce na Ásia, ele não nasce na América do Norte nem do Sul, muito menos na Europa. Ele nasce no seu povo, no meio do seu povo, na habitação do seu povo. Porém, os seus não o receberam. Deus havia se revelado de uma forma real e presente ao seu povo, desde o início desde quando ele chama um povo para si. O tabernáculo é a representação da presença de Deus no meio deles. E mesmo tendo o tabernáculo no meio do seu povo, Deus envia homens para falar da sua palavra, para instruir o povo por meio da sua palavra, se revela de uma forma real e manifesta, coisa que a gente não vê tão real e presente nos nossos dias de hoje, mas Deus se manifestou, e a sua palavra hoje para nós é uma real manifestação do seu poder e da sua presença em nossas vidas, e ele faz isso. Ele faz essa revelação a Israel por meio da lei, das profecias, nas sabedorias, em atos poderosos de misericórdia e juízo, que nenhum outro povo na face desta terra experimentou. Todavia, repetidas vezes, o testemunho dos arautos de Deus a Israel foi de que suas mensagens elas foram ignoradas. Jeremias capítulo 7 diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, que é o exílio babilônico, enviei-vos todos os meus servos, os profetas todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me deste ouvidos, nem me atentastes, endurecestes a serviço. Deus se revelou de várias maneiras ao seu povo, porém o povo não atentou para esta revelação. Pelo contrário, o próprio Deus diz que eles endureceram o coração. Assim como um gado rebelde, que precisa ser disciplinado para atentar à voz do seu dono, é essa comparação que o Senhor faz para com o seu povo. Era um povo rebelde, um povo duro coração. Mesmo Deus se revelando de forma extraordinária. E quando a gente lê as passagens bíblicas, a gente diz, meu Deus, diante dessa revelação, e o povo ainda não cria. Mas se fosse eu e você lá, nós também não creríamos. Não creríamos. Porque a gente pensa que eles estavam alheios, mas diante da situação em que eles viviam, tudo levava a eles não crerem de uma forma plena e real. Mas isso não é desculpa para o que o povo fez. E, enfim, aqueles que eram seu próprio povo não queriam ter comunhão com ele.
Deus havia separado um povo para si, havia escolhido uma nação específica para fazer habitação, porém o povo rejeitou. Que povo foi esse? Se ele veio para o seu, então ele está falando dos próprios israelitas. Foram estes que não reconheceram, negaram e ainda mais o mataram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se de fato ninguém o tivesse recebido, nós estaríamos em plenas trevas, né? A realidade seria diferente. Mas esse versículo 12, ele traz um certo alívio para essa mensagem dura. Cristo veio e encarnou, o Verbo vivo veio e encarnou, veio para os seus, o seu povo, e eles não receberam. Mas esse versículo 12, ele traz um alívio nessa mensagem. Aqueles que receberam com alegria, mostrando assim, sendo verdadeiramente o povo de Deus, como no Antigo Testamento, o remanescente fiel forma o verdadeiro povo de Deus e serve de garantia visível ao cumprimento de todas as promessas que Deus lhe fez. Se o seu povo todo não recebeu, mas havia um remanescente em Israel que ouviu e creu. A estes que ouviram e creram, são estes que são considerados o verdadeiro povo de Deus. O judeu, ele tinha em sua mente gravado de que, por terem nascido os israelitas, era um povo separado e exclusivo do Senhor. Mas Deus, desde o início, por meio da sua palavra, garante que não é por ter sido nascido de Abraão que era verdadeiramente o povo de Deus. Mas aquele que segue a fé de Abraão é que é verdadeiramente o filho de Deus. Então, dentro deste povo que Deus havia separado, uma nação extraordinariamente numérica, não significa que todos eles eram verdadeiramente povo de Deus, mas aqueles a quem ouviram e creram a sua palavra. Desde o Antigo Testamento, mesmo Cristo ainda não sendo encarnado, havia aquele em que Deus havia colocado no seu coração essa realidade. E eles viram, através dos atos de Deus na história, a revelação do próprio Cristo. E eles creram e esperaram. Mas não foi no tempo deles, foi no tempo estabelecido pelo próprio Deus. Na plenitude do tempo, ele encarnou. E todo aquele que crê, não é somente depois da encarnação ou depois do sacrifício de Cristo, mas todos aqueles, desde o Antigo Testamento, que ouviram a palavra de Deus e creram, estes foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, é uma verdade grandiosa que nós estamos lendo aqui. Todos somos criaturas. Mas a filiação em Deus, nós só tem aquele que verdadeiramente crê. É aquele que verdadeiramente crê em Cristo, crê em Deus e em todas as suas ações e tudo que está relatado aqui. A quem é dado a filiação de ser filho de Deus. A adoção de Deus para um povo rebelde, estranho, que não queria nem ouvir a sua voz, nem atentar para os seus mandamentos. As que creem são chamados filhos de Deus. Então, se alguém disser assim, todos somos filhos de Deus, não é verdade não, viu? Todos somos criaturas de Deus. Filhos somente são os que creem em Cristo. A saber, aos que creem no seu nome. Isso traz uma revelação fantástica para a gente. Que nós temos, a partir dessa fé que é gerada em nosso coração, nós temos uma nova vida e uma nova família. Diga, minha irmã.
Falar, todo mundo fala, né? Todo mundo fala o que quer. Você não quer ouvir que você está condenado, que você é uma pessoa ruim, de uma dura serviço, que você já está condenado ao inferno e que você precisa de um Salvador. Ah, mas eu creio. Você fala que crê para que você não seja putado como os outros, que não creem. Aí você acaba revelando que é. Mas o que é que caracteriza que você crê ou não? São os seus frutos. Tem que haver transformação. Não adianta você dizer que crê e você continuar na sua vida de pecado, você maltratando o seu cônjuge, você maltratando os seus filhos, você praticando as mesmas obras. Não tem como. Então, o que manifesta verdadeiramente essa revelação de que você realmente creu são os seus frutos. E o próprio Cristo vai dizer isso mais na frente, quando a gente for estudar lá a partir do 14, né? A videira 13, 14, por aí. Aí o Senhor Jesus vai falar sobre a questão da videira verdadeira, né? Aí ele vai falar que aquele que está nele, ou seja, aquele que crê verdadeiramente quem ele é, vai produzir bons frutos. Aquele que não está, não produz. Por mais que você diga, eu creio, mas se você não tiver frutos... Desculpa, sou cega, surda, tá meio difícil para mim. Se você não tiver o fruto, você pode dizer o que você quiser. É tanto que hoje em dia, não é difícil a gente ouvir a revelação das pessoas que se dizem não reconhecerem mais como seres humanos. Eu vi uma coisa absurda na internet. Na internet você vê de tudo. Uma menina fazendo um vídeo, gravando que ela se vê como um gato, e ela estava ensinando as pessoas a agirem como gato. Ela usava uma máscara, usava umas pantufinhas nas mãos e nos pés e um rabinho. Aí ela estava ensinando as pessoas a pularem os muros. Olha que lindo. Ela estava ensinando as pessoas a pularem os muros como gato. Né? Aí ela é impressionante. Eu disse, meu Deus, estou com falta de tempo para estar vendo isso. Mas é porque eu achei tão absurda a ideia que eu fui ver para realmente se aquilo era um meme, se ela estava, ou se era verdadeiramente aquilo. Mas realmente ela se enxerga como um gato e ela estava ensinando, ela tem as técnicas que você... Não vou ensinar, não. Aí o que acontece? Você pode dizer o que você quiser. Porque você não quer aceitar a sua realidade. Você está alienado, fugindo da sua real condição. Ah, mas eu creio, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, né? Mas isso aí, meu filho, nem todos são assim, de verdade. Até mesmo para parar ali a conversa, eu sou como um de vocês. Eu creio que Jesus... Exatamente. Não, de forma nenhuma. Exatamente. É porque nos coloca no nosso devido lugar. E querendo ou não, nós como seres humanos, nós não gostamos de ser repreendidos. Quem é que gosta aqui de ouvir, você precisa melhorar nisso aqui, porque, né? É como se você eu fiz tudo isso, mas por um ponto eu vou ser recriminado. A gente não gosta de ser julgado, de ser interpretado errado. A gente não quer ser contado como aqueles que não são do povo de Deus. Né? Mas eu leio, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo. Tá, você não rouba descaradamente, mas às vezes você, não pagando os tributos, os impostos, você vai estar roubando. Você vai estar roubando.
Ah, mas não é diretamente a Deus, eu estou roubando o Estado, que o Estado também me rouba, mas você foi chamado para fazer a verdade. Eu sei, eu estou lembrando, diga aí. Você foi em xeque lá. Exatamente, 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 exatamente. Desculpe demorar, viu? É porque hoje eu sou surda, sou cega, aí está meio difícil aqui para mim, viu? Mas é assim mesmo. E ouviram o que a irmã falou? A própria Bíblia fala, né? Ela não se contradiz, ela mesma revela para nós essa condição. Falar, todo mundo fala, até os demônios creem em quem Cristo é, né? Eles creem, mas não mudaram suas condutas, suas ações. Então, não é aquilo que fala que revela quem verdadeiramente nós somos, mas são as nossas obras, os frutos que nós damos é que dão testemunho de quem nós somos. Então, essa ideia de que, eu menti porque fulano ia ficar tão triste com a verdade, mas o próprio João, lá na sua carta, vai dizer que todo aquele que mente, ele não é filho, não provém de Deus, provém do diabo. Então, não existe esse negócio de mentira para o bem. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Seja para acalentar o ego do homem, ou seja para esconder algo que você fez. Mentira é mentira. E mesmo que o homem que não consegue ver a intenção do nosso coração, mas nós temos Deus que habita no nosso ser, e Ele sabe e conhece cada uma das nossas ações. Nós podemos nos esconder dos homens, mas de Deus nós não nos escondemos. Nós não nos escondemos. Então, ele veio para o que era o seu, os seus não reconheceram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E que alegria isso deve gerar no nosso coração, meus amados. Nós temos, porque nós cremos, uma nova família. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que receberam, esse receberam é crer. Todos aqueles que ouviram e a palavra entrou e a luz inundou e dissipou todas as trevas, é que nós cremos. E deu-nos o poder, verdadeiramente poder. Não é algo que eu trago para mim, não é algo que eu imponho para mim, nem que eu penso que eu sou, mas eu verdadeiramente sou o filho de Deus. Porque Deus assim o fez. Deus assim me adotou por meio da obra de Cristo, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta, a qual, por meio da sua palavra, Deus vem anunciando. Ninguém pode se dizer que é indesculpável diante da revelação de Deus, porque a revelação anuncia os atos, as obras das suas mãos, a sua palavra anuncia quem Ele é. E essa palavra que gera vida em nosso coração, trazendo uma nova realidade. Filhos de Deus é justamente essa nova filiação. Pela carne, humanamente falando, eu tenho a minha família. Aqueles que são derivados do meu DNA, do meu sangue. Eu tenho a mim, tenho os meus filhos. Eles são gerados pela minha vontade, mesmo não sendo a minha vontade, tá certo? Porque a gente inculcou que nós temos filhos no momento em que nós quisemos. Mas é Deus que concede o filho no tempo oportuno, conforme a sua vontade. Até nisso a gente não reconhece a soberania de Deus. A gente acha que a gente tem filho. Não, eu vou ter filho quando eu terminar de estudar. Não, eu vou começar a trabalhar para ter filho. Aí a gente vai criando essa ideia de que a gente tem filho quando a gente quer. Aí a gente toma anticoncepcional, o marido corta lá, faz a ligação. Aí a gente acha que é quando eu quiser, mas na verdade é quando Deus quer.
Exatamente. A gente não tem poder de nada, porque mesmo que a gente pare de tomar remédio, tudo em que a gente está tentando evitar, isso não garante que a gente vai ter logo que a gente para. Não sabe nem se vai ter, não sabe nem se é a vontade de Deus. Então, a gente tem que tirar da ideia essa mente de que a gente tem controle de todas as coisas. A gente não tem controle de nada, meus irmãos. A gente não tem controle de nada, absolutamente nada. Quando o Senhor me adotou, né, eu já tinha a Aline. Aí, na minha cabeça, eu digo, vamos tentar mais um? Vai que vem um menino. Aí é um casalzinho e pronto, né? A gente já tem um menino, uma menina, a gente sabe o que é um, que é outro, e a gente não precisa ter mais, né? Aí a gente tenta, eu lembro de tudo isso. 5 meses depois eu consegui engravidar, aí nasceu Benjamin. Benjamin, o próprio nome de Benjamin foi Deus quem escolheu. Eu orei, eu não tinha ideia nenhuma de não. Por mais que eu queria tentar um menino, mas eu não tinha ideia nenhuma de mim, nem eu nem ele. Aí eu orei ao Senhor e o Senhor me deu por 3 vezes esse nome, Benjamin. Aí eu disse, não, Senhor, por 3 vezes já é burrice demais minha não aceitar essa revelação. Então, é Benjamin. Aí, então, meu coração se fechou para a realidade de ter filho, né? Eu já tinha a Aline, uma menina, já tinha Benjamin, um menino. O que eu queria mais da vida? Agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar, fazer tudo o que eu não fiz. Aí eu fiz isso, quase fico doida, né? Já contei isso para vocês. Fiz isso. Só que Deus mudou meu coração. Deus mudou meu coração. Mudou o meu, né? Que o de Diego ainda precisei trabalhar um pouco para mudar. Mudou o meu coração. Aí, mediante a revelação, como eu sempre estudava a palavra do Senhor para dar aula e tudo mais, aí aquilo foi entrando, essa realidade, essa mentalidade foi entrando de uma maneira bem real na minha vida. Isso aqui eu não estou dizendo que isso vale para todo mundo, não, tá? Isso é uma experiência que eu experimentei, que o Senhor me fez experimentar. E eu achando que minha vida já estava pronta, ali já estou plenamente satisfeita, completa e tudo mais. Aí Deus foi mudando o meu coração, a minha mente de ver, foi revelando que filho não é peso, filho é herança do Senhor, Ele que concede aos seus como uma bênção. Você, a mulher e o homem ter a capacidade de gerar filhos, meu irmão, não é biologicamente porque foram criados para isso, não. Mas é porque é bênção de Deus sendo derramada sobre uma família. Quando você tem filhos, você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só. E sabe como eu experimentei isso? Minha mãe tem 4 filhos. E ela está passando por um momento de doença. Deus não desamparou ela, porque as suas filhas estavam lá. Isso não traz mérito para nenhuma das suas filhas, não, mas isso é mérito do Senhor. Porque proveu para ela, para no dia da sua angústia, ela ter com quem contar. O filho, como o próprio Salmo vai dizer, que bem-aventurado é o homem que tem a sua aljava cheia de flechas, que os seus filhos são como flechas, que no tempo oportuno ele vai ser atirado e vai cumprir o seu papel. E Deus foi trazendo isso ao meu coração, muito nos Salmos, que bem-aventurado é o homem que crê na palavra do Senhor, a sua mulher será frutífera, e os seus filhos serão como a volta da sua mesa, como frutos da vide e como frutos da oliveira. O nome Olívia, ele vem justamente por ser um fruto da oliveira. Olívia é azeitona. E ela é um fruto que Deus me deu. A bênção de Deus sobre a minha casa. Dá trabalho? Dá, meu filho. Filho dá trabalho, consome tempo, juízo, dinheiro, consome, meu filho. Não vou mentir para você, consome. Mas consome ainda mais dedicação. E por que a gente não quer ter filhos? Porque a gente não quer gastar tempo. E nem dinheiro, né? E nem dinheiro. Mas não é o dinheiro. Sabe por que não é dinheiro? Porque minha avó criou 6. Não tinha fralda descartável, leite era um rim,
né? Ela teve 6, então ela vendia 2, os outros 4 não tinha com que se alimentar. Era um rim, não tinha facilidade, o marido trabalhava fora e criou. É porque a gente está trazendo, muito enraizado no nosso crescimento, mentalmente e espiritualmente, a ideia do mundo. Que filho precisa disso, filho precisa de roupa exageradamente, de sapato, de brinquedo da Fisher Price, do melhor carrinho, do melhor de tudo. Só que eles não precisam do melhor das coisas, eles precisam do melhor de mim e de você. Tempo, ensino da palavra, ele precisa disso, mais do que qualquer outra coisa. Roupa, meus irmãos, ela já foi feita de algodão para se repetir. Aí tem gente que só quer vir para a igreja se todo domingo, todo culto tiver uma roupa diferente. Não posso repetir não, porque eu estou lá na frente, né? Ninguém pode, não, mas não é assim. Roupa, deixa eu ensinar, roupa a gente suja, lava. Quem tem máquina, beleza, bota lá, a bicha faz sozinha. Mas quem não vai no muque, lava, estende e a gente veste de novo. Olha que maravilha, não é? É uma maravilha divina isso, meus irmãos. E sem contar que no tempo de Jesus ele só tinha 2 roupas. Olha aí. Ele só tinha 2 roupas e uma túnica que era para a festa. Era a túnica que dava o destaque. Eu vou vestir minha roupa de festa. Aí ele vai vestir uma túnica. Mas a de baixo era a mesma. Nós estamos enraizados com essa cultura mundana. E nós precisamos prestar atenção ao mandamento, à ordenança que Paulo nos dá em Romanos 12. Não nos conformei com este século, mas sejam amoldados pela palavra de Deus. Isso você está falando só por causa de filho? Não, qualquer outra coisa na nossa vida. Nós estamos profundamente enraizados nessa doutrina que o mundo nos prega. Eu só vou ser feliz se eu tiver o melhor emprego do mundo, se ele me der dinheiro. Não, meus irmãos, vocês vão ser felizes se vocês tiverem Cristo na vida de vocês. Porque quando vocês passarem pelo vale da sombra da morte, certamente o Senhor estará ao nosso lado. Isso é verdadeira alegria, isso é verdadeira vida, isso é verdadeira paz. E essa realidade que nós somos feitos filhos de Deus, pela bondade de Deus que nos adotou, porque nós éramos desarraigados, nós não atentávamos para a sua voz, nem queríamos saber ouvir de Deus. Mas Ele, pela sua graça e seu poder, nos transformou filhos dEle. Isso é verdadeira vida. Isso é verdadeira alegria, alegria abundante. Saber que você agora tem um pai. E não é um pai como um pai humano, que é falho. Mas é um pai celestial. Que concede para mim e para você o verdadeiro amor. Nós podemos experimentar o que é amor. E não como um sentimento, porque amor não é sentimento. Amor é ação. E esse amor que nós recebemos é a ação de Deus em nosso favor. Nós recebemos do amor pleno do Senhor. Nós recebemos verdadeira alegria, abundância de vida, abundância de paz. Porque quem é que pode explicar você passando por adversidades e você ter paz? Você conseguir encostar a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Não é porque você tomou remédio, não, mas é porque a paz de Deus invade seu coração e lhe permite compreender que Ele está no controle de todas as coisas. É esta a realidade que nós precisamos atentar, e é por isso que é uma notícia maravilhosa. Nós temos uma nova filiação, nós não somos ligados apenas mais por laços sanguíneos, mas somos ligados por o nosso Pai que nos salvou e deu a sua vida, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser um com Ele. Esta é a realidade. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse novo nascimento, que é uma característica deste evangelho de João, e a gente vai ver isso no relato de Cristo com Nicodemos, ele falando sobre essa realidade do novo nascimento, ela não é gerada pela mim e pela sua vontade. Como eu disse, os filhos da nossa carne, a gente acha que tem a realidade de trazer. A gente escolhe quando a gente vai ter os filhos.
E nós amamos eles porque eles são nossos, vêm de nós mesmos, da nossa intimidade. Mas esse novo nascimento que é gerado não vem da nossa vontade, não vem da nossa carne, não vem porque eu quero, mas vem porque Deus gerou isso em nós. Nessa nova filiação nós temos, não por causa de nós mesmos, mas porque Deus aprove assim o fazer e nos tornar seus filhos. E agora nós vamos para o versículo 14. Dentre de todos os comentários que eu pude ler, todos destacam ou separam a revelação desse comentário. Ele é como se fosse um compêndio, um resumo de tudo aquilo que ele já vem explicando nos versículos anteriores. Ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui, João está voltando a sua atenção para a encarnação de Cristo. Ele antes estava falando que ele é o próprio Deus, e ele estava no princípio de todas as coisas, e que ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que João veio para testemunhar sobre Cristo, sobre essa revelação, e Cristo e João Batista deu testemunho dessa revelação. Aí agora ele vai falar que Cristo encarnou. O verbo que nós estávamos falando, ele agora se faz presente no meio do seu povo. Ele encarna e ele habitou entre nós. Aqui essa palavra habitar, é a mesma palavra utilizada como referência ao tabernáculo que foi instruído por Deus lá no deserto, que eu já falei para vocês no começo dessa aula. Certo? Esse termo aqui, habitar, a sua palavra no original é a mesma que é utilizada para descrever o tabernáculo. Ou seja, do grego, skenu, que provém, é uma palavra derivada, skene, que significa o tabernáculo. O mesmo tabernáculo que Deus instituiu lá no meio do seu povo. Então, quando vem essa revelação para nós, Deus encarnou e habitou entre nós. Veja a revelação que João está trazendo aqui. Da mesma forma como ele se manifestou no meio do seu povo lá no deserto e habitou através de um tabernáculo, e que todo o tabernáculo representava ou trazia ou apontava para Cristo, agora esse tabernáculo encarnou. E ele está no nosso meio. Da mesma forma como o tabernáculo havia sido instituído para habitar no meio do seu povo, Cristo veio e habitou no meio do seu povo. Nós vemos aqui João fazendo a descrição do tabernáculo, lá do Antigo Testamento. Habitar, a palavra skene, é o tabernáculo. Como todo tabernáculo representava a Cristo, todos os utensílios, todas as peças, a forma como ele foi construído, tudo isso apontava para Cristo. E agora o tabernáculo se tornou homem. Ele se tornou homem. Olha só, eu trouxe aqui uma figura representativa do tabernáculo. Ele era especificamente colocado no meio do arraial. Ele era montado. Primeiramente o tabernáculo era montado, e depois é que as tribos e os povos é que iam montando o acampamento em volta, tá certo? Ele ficava no centro para mostrar que Deus estava no meio do seu povo. Ele não estava numa ponta, ele não estava atrás na retaguarda, mas ele estava no meio do seu povo, mostrando que ali ele havia um relacionamento com eles. Ele não estava à frente, para não dizer que estava na frente de todo mundo, ele não estava atrás para dizer que estava guardando todo mundo, mas ele estava no meio para dizer que ele se relacionava com o seu povo. E em toda a volta desse tabernáculo é que as 12 tribos eram montadas. As tribos, os sacerdotes montavam suas tendas em volta do tabernáculo, porque eram eles responsáveis por montar e desmontar. E os demais povos, 3 ficavam a leste, 3 a oeste, 3 a norte e 3 ao sul. Assim que era montado o tabernáculo. E é esse tabernáculo aponta para Cristo. Cristo veio
para o meio do seu povo e encarnou. E ele habitou no meio do seu povo. E o texto vai dizer que cheio de graça e de verdade. No Antigo Testamento, Deus concede a Moisés a revelação da sua palavra. Ele entrega a lei para o povo, para que o povo cumprisse a sua palavra. Mesmo que o papel da lei, vou deixar bem claro aqui para vocês. O papel da lei não é de nos salvar, mas é justamente de apontar o nosso pecado e nos levar para uma realidade maior, que é Cristo. Esse é o papel da lei. Revelar quem nós somos e nos levar para a realidade de uma necessidade de um Salvador. Alguém que nos livre de nós mesmos, porque nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor. E a lei, ela aponta para Cristo. Então, na lei, nós encontramos, mesmo que de uma forma pequena, graça e verdade. Mas em Cristo habita a plenitude dessa realidade. Ele é aquilo que a sua própria palavra anunciava nos tempos antigos. Ele é a própria revelação, a expressão do ser. Ele é a exegese de Deus. Ele é a revelação do próprio Pai. Ele é tudo aquilo que o próprio Deus havia anunciado em sua palavra. E agora, ele é a encarnação dessa realidade. Ele é a própria graça, porque a graça significa o quê? Favor imerecido. Ele é o favor imerecido que Deus concede a nós. E ele é a verdade, a qual a palavra de Deus é sustentada. Ela é a verdade, ela não é uma verdade. Então, Cristo, quando encarnou, ele habitou no meio do seu povo, ele tabernaculou no meio do seu povo, e ele trouxe essa revelação da plenitude, da graça e da verdade de Deus. E vimos a sua glória. João agora ele dá testemunho dessa realidade. Nós vimos, não foi algo que nós imaginamos ou sonhamos, ou alguém disse para nós, mas nós vimos essa glória de Deus. Nós vimos Deus sendo manifesto em carne a nós. Nós vimos Deus se tornando um de nós, a nossa semelhança. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai, que é a expressão exata do próprio Deus. Ele viu Cristo, o Verbo encarnado, o Deus vivo que encarnou e habitou no meio do seu povo, trazendo plenitude e revelação da verdadeira luz, da graça e da verdade do Senhor. Estes são apenas os primeiros versículos de João. E quão maravilhoso é podermos aprendermos isso em sua totalidade. Na minha miserabilidade, naquilo que o Senhor me competiu a fazer, a gente tenta, né, expressar de alguma forma essa revelação. Mas todas as vezes eu peço para que o Senhor se revele a nós. Porque não é eu falando que vai trazer essa realidade para o seu coração. Não é eu falando que você vai crer nisso. Mas é pelo Espírito de Deus, a verdadeira luz que ilumina todo o nosso ser, dissipa as trevas do nosso coração e nos revela quem Ele é verdadeiramente. Meus amados, Está terminando. Meus amados, a minha oração de verdade para conosco, todos os domingos de manhã, é que essa revelação, assim como ela tem trazido paz e luz ao meu coração, ela possa trazer essa realidade para o seu também. Porque é a base da nossa fé. Ela é a base da nossa fé. Se nós não cremos que Cristo encarnou, então, tudo que a palavra, os profetas, os próprios evangelistas falaram é vão, é nulo para nós. E veja que o próprio Deus nos garante que aqueles a quem crê é dados o poder de se tornarem filhos de Deus. É somente quando nós cremos nessa verdade, é somente quando nós temos ciência do que Deus, de quem Deus é e do que Deus fez por nós, é que nós somos capazes de amá-lo verdadeiramente, que nós somos capazes de viver uma vida para o louvor e glória do teu santo nome. Amém.